Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Terceirão. Hoje vamos falar sobre a literatura medieval. E hoje nossos comentaristas são Aline, Volpe, Leandro, Elô, Emily e Laura. O que é a literatura medieval? A literatura medieval é composta por escritores de temática religiosa, histórica, amorosa e obras de autores anônimos. A literatura medieval é um complexo rico em um ambiente de estudo que vai desde o sagrado até o que é profano. Histórico. O período da Idade Média foi marcado pela religião e pelo conceito de teocentrismo, que seria Deus ao centro de tudo. A sociedade. A sociedade era rural, autossuficiente, com o formato do feudalismo. A igreja possuía um grande poder e influência na vida de todos ali. E nesse período foi marcado por dois momentos. O momento da Alta Idade Média e o momento da Baixa Idade Média. Eu vou falar sobre a Alta Idade Média. Foi marcada pelo feudalismo com a estrutura social de senhorio e vassalaria, a igreja medieval, a expansão dos germanos, dos francos e do islamismo, além do Império Bizantino e o Sacro Império. A Baixa Idade Média também foi marcada pela crise estrutural de senhorio e vassalaria, como na Alta Idade Média, a expansão do cristianismo, o renascimento urbano e comercial, as cruzadas e a formação da monarquia social. Os principais escritores são Boécio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Paio Soares de Taveiroz. As principais características dos escritos pertencentes à literatura do período da Idade Média são temática religiosa, desde a vida dos santos até a existência de Deus, escritos da Bíblia e a moral cristã. Os escritos eram feitos em pergaminhos e em latim. Tinha muita influência da filosofia grega, como de Platão e Aristóteles. Existia uma exaltação de heróis na época, ou seja, atos de heroísmo era sobre o que eles escreviam, guerras, batalhas. As ilustrações que tinham nas margens da folha eram chamadas de iluminuras. E também vale lembrar que durante o período da Idade Média, nós tivemos dois períodos, o trovadorismo e o humanismo. Bom, eu vou falar do trovadorismo. Dentro do trovadorismo existem dois tipos de texto escrito, a poesia trovadoresca e a prosa trovadoresca. Na poesia trovadoresca existem dois gêneros, o lírico e a satírica. O lírico, ele se refere às cantigas com temas amorosos entre homem e mulher ou uma relação de apenas amigos, como, por exemplo, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Características da cantiga de amor. Quem escreve é o namorado, o homem. A fala é sempre masculina. Ele trata da mulher por minha senhora, formosa, minha pastora. Ela se distancia da cantiga de amigos pelo sentimento de amor. E sempre há a presença da natureza por meio do sol, flores e pássaros. Características da cantiga de amigo. Autor se disfarça de mulher para queixar-se, fala sempre feminina, a palavra amigo sempre está presente, presença de refrão, inspirada na vida rural, normalmente trata da vida doméstica, destinada ao canto e dança. Satírica, se refere a temas do que é profano e das críticas sociais, como exemplo as cantigas do maldizer. And that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie away. Novelas de cavalaria. Também chamado de romances de cavalaria, se trata de textos que contavam a história de feitos dos cavaleiros medievais. Crônicas. O que são as crônicas? Crônicas contemporâneas da história medieval na cronologia do tempo. Crônicas de valor histórico. Agiografias. O que são as agiografias? Eram as biografias que contavam as histórias de vida de santos. Nobiliários. O que seria? São escritos relacionados a histórias genealógicas dos nobres medievais, também chamado de livros de linhagem. Humanismo. O humanismo em si não é um movimento literário,
mas é reconhecido como uma fase transitória do trovadorismo para o classicismo. Junto ao humanismo, chegou o fim do período da cultura medieval e se iniciou o período da cultura clássica, com o teatro popular, poesia palaciana e a prosa historiográfica. Leaving